Olá, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um capítulo do livro Mito e Corpo. Hoje estamos trabalhando o capítulo 7 e a pergunta que eu gostaria de começar é: você confia no seu processo? Porque o Parsifal não confiou muito no processo dele. Ele teve que aprender. Aqui, o Kahneman fala, você confia no seu desejo, no seu processo, não no seu desejo, mas no seu processo, de tal modo que as suas respostas se manifestem e a sua mente corporal a suporte, em vez das regras sociais que lhe foram dadas. Você dá voz à sua compaixão ou lembra que os cavaleiros não fazem perguntas? Como é que é na tua vida? Você deixa com que algo que há dentro de você se manifeste ou você fica presa naquelas ideias socialmente concebidas que você tem desde que você se formou enquanto pessoa? É disso que trata o mito do Parsifal, de você literalmente tirar as couraças, as armaduras, né, pelas quais você viveu a sua vida inteira e poder viver a partir da tua experiência somática, da tua experiência visceral. Isso é muito importante, gente. Então, como você pode usar a si mesmo corporalmente para dramatizar aquilo que está percebendo ou aquilo que lhe foi ensinado a dramatizar? Dentro da terapia do Kahneman, né, que é a terapia formativa, tudo roda em torno dessa pergunta. Como eu crio e como eu descrio forma? Como eu gero uma forma de agir e como eu abro mão desta forma? Porque o Kahneman vai partir dessa ideia de que o corpo é esse constante abrir, criar forma, abrir, perder forma, abrir e gerar nova forma. E dentro da mitologia, o que ele vai trazer é exatamente esse respaldo a partir dos símbolos, em que você toma um símbolo para si e abre mão desse símbolo. Mas a grande pergunta é: de onde vem o ímpeto para a formação disso? De onde é que surge isso? Né? Essa é a grande pergunta que o Kahneman começa a nos trazer. Tá? Assim como o Joseph Campbell também. É necessário fazer uma distinção entre mudar o mundo e reorganizar a nós mesmos. O exagero com que esse insight psicológico tem sido usado com propósitos políticos é outra manipulação da pessoa. A salvação, no sentido de iniciação, está perdida. A salvação torna-se uma cruzada para mudar a estrutura política e social. Então, não temos nenhum insight da psique somática do indivíduo, mas buscamos mudar a psique física coletiva. Em ambas as situações, você precisa da experiência somática, não apenas do insight do papel que está desempenhando, mas o sentir da organização somática que acompanha este papel, para que você possa mudar a maneira de se relacionar consigo mesmo. Isso daqui me faz lembrar uma entrevista que o Campbell deu para o Bill Moyers, e que o Bill Moyers fala assim para ele, faz uma pergunta para ele. Então, você acha que a mitologia vai nos fazer mudar o mundo? Né? Que a mitologia vai fazer com que a gente lute contra o sistema? E o Campbell sabiamente responde: eu não sei. O que eu acho que a mitologia pode fornecer é uma maneira de viver dentro do sistema, mas de uma forma mais humanizada. Que é exatamente isso que o Kahneman está falando aqui. Né? Ou seja, o Campbell, quando deu essa resposta ao Bill Moyers, ele foi sábio por quê? Porque ele entende que a função da sociedade é fornecer modelos, é fornecer estruturas, é criar inclusões e exclusões. Toda a cultura faz isso. Então não há como a cultura ser humanizada no sentido da cultura ser humana. A cultura é sempre algo que está além do homem. E nesse sentido é que o grande desafio de nós é o qual? É viver dentro da cultura, que não é um processo exatamente humano, ou seja, a cultura em si, quem fala bastante sobre isso é o Roy Baumeister, né? Ele tem um livro que se chama Is There Anything Good About Man? E nesse livro ele fala sobre isso, mas ele, como pesquisador de psicologia social, fala sobre isso o tempo todo. Mas vivemos dentro dessa cultura de uma forma humana, ou seja, da nossa forma dentro da cultura na qual nós estamos. Então eu acho que esse é o grande desafio da mitologia. Né? E vem dentro dessa pergunta: como você usa a si mesmo? Não assuma a imagem de outros.
Preocupe-se com a maneira como você usa a si mesmo. Né? Então, sob um aspecto, o conflito de Parsifal é que ele começa como um filho da mamãe, um homem que pega suas regras na sociedade. Né? Esse é o conflito dele, de abrir mão dessas regras que ele recebeu da mãe, da sociedade, né? E é exatamente por isso que se torna difícil para ele a jornada. Onde é que o Parsifal para a jornada? É exatamente no momento em que ele precisa da compaixão com o rei e ele não dá. Não porque ele não sentiu, mas porque ele não confiou no que ele sentiu, porque tinham dito para ele que, né, não era assim que tinha que ser, era de outro jeito. E o Parsifal confia mais no que disseram para ele do que no que ele sentiu. E é exatamente, gente, esse é o nosso desafio enquanto pessoas. No que nós vamos confiar? Nós vamos confiar no nosso processo ou nós vamos confiar apenas no que nós recebemos de fora? Não estou querendo dizer com isso, né, gente? Não estou querendo ser radical, falar assim que você deve abdicar de tudo que vem de fora, que o que a cultura te oferece é maligno e tal. Não, não tem nada a ver com isso. Mas a grande pergunta é, você pessoaliza isso? É como, por exemplo, aprender uma língua estrangeira. Não tem como aprender uma língua estrangeira se você ouvir de fora a língua. Mas você vai dar o teu tom para as palavras. Você vai dar o teu sotaque para a forma de falar. E isso é o importante. Quando você pessoaliza, quando você usa o teu corpo para fazer aquilo de uma maneira que é só sua, dentro de uma cultura que não é sua, né? Que não é só você, que não é você, que é algo muito além. Então, o grau é a vida que lhe é dada. A jornada do herói trata de viver o próprio destino e não aquele que a sociedade define. Essa jornada significa iniciar o caminho da própria vida que lhe é dada, desenvolvê-la e superar a partir de dentro os desafios que ela apresenta. Você vive a partir do seu próprio tipo corporal, que é aquilo que a gente já falou em alguns vídeos atrás a respeito dos tipos do ecto, endo, meso, né? Onde cada um de nós já tem um, vamos dizer assim, destino, tá? Não no sentido de algo que já está traçado, mas no sentido de algo que já está aqui. A gente já chegou, nós já somos este corpo. Nós vivemos a partir dele para o futuro. Tá? Muito bem. Ele continua falando aqui a respeito do Parsifal, né? E ele fala: Parsifal integra estas várias funções, ou seja, o ectomórfico que percebe, o endomórfico que sente e junta as pessoas ao seu redor, o mesomórfico que vai para a luta, que vence as batalhas, né? Ele integra tudo isso. A sua busca revela como ele reúne diferentes qualidades, como assertividade e ternura, o homem da luta e o homem compassivo. Ele combina ternura, compreensão e empatia com ação, para formar um indivíduo e uma entidade somática mais adulta. Essa integração abre a porta para a natureza da auto-organização. Não estou interessado na resolução de opostos, mas na capacidade de opostos para organizar uma forma somática. Isso é muito importante. Não é no sentido de tirar um opostos ou de tornar os opostos algo único, mas é de usar estas oposições para criar formas. O que o Kahneman está trazendo aqui é que as oposições elas precisam continuar existindo. E é justamente porque elas existem e lutam e criam um conflito interno que nós criamos formas de usar o nosso corpo dentro das situações. É só porque eu sinto fome e vontade de dormir ao mesmo tempo que eu vou ter que criar um jeito de decidir o que eu vou fazer. Que eu vou criar uma forma de tomar decisões. E que talvez daqui a 1 ano, 2, essa forma de decisão precisa ser revista. É só por causa desses opostos que eu crio formas. Aquela ideia da Terra sendo a Terra do meio, né? Então, o bom e o mal, o céu, o inferno, o positivo e o negativo, a vida e a morte, e no meio, onde esses dois pontos se encontram, se chocam. E é com isso que a gente vai criando, então, as nossas formas de agir no mundo. Tá? Que é exatamente essa proposta que o Kahneman está fazendo aqui. Ele continua. Os opostos são as tensões que fazem parte do processo formativo. Quando podemos corporificar essas tensões, formamos a nossa individualidade. Todos nós somos tolos e sábios, selvagens e domados. Quando você se restringe a uma única identidade, torna-se muito rígido ou muito amorfo. Ou seja, o que o Kahneman está falando aqui?
que quando nós perdemos a nossa capacidade de nos entregar a este balanço entre a sabedoria e a tolice, entre a rigidez e a falta de rigidez, é que nós nos tornamos rígidos. Apenas uma coisa. Então, muitas vezes as pessoas falam: ah, mas se eu não fizer isso, não sou eu. E é exatamente o contrário. Se eu não fizer isto, se eu puder pulsar e criar novas formas, é que eu me torno eu. Eu me torno mais eu, porque eu tenho mais uma forma de agir. Eu tenho mais uma forma de ser no mundo. E quanto mais formas eu consigo gerar, mais é que eu estou usando o meu eu. Porque o eu não é uma coisa estática. O eu é exatamente um processo. O Kahneman tem uma frase que ele diz que estrutura é processo lentificado. Por quê? Porque uma estrutura nada mais é do que a repetição constante da mesma forma de agir, da mesma forma de existir. Não que tenha algo de errado com isso, mas é que quando isso fica muito rígido, a pessoa perde. E é isso que ele está falando aqui. Então, precisamos compreender a tensão criativa entre o endo, o ecto e o meso. A tensão criativa que mantém a pessoa inteira. Esses tipos não são competitivos ou conflitantes, mas movem-se numa pulsação de repulsão e atração. Ao compreender esse ritmo em si mesmo, você compreenderá o ritmo da própria organização e da sua verdadeira identidade. Potência significa ser capaz de ser verdadeiro em relação àquilo que é a sua forma. Ser transparente em relação àquilo que é transcendente. A sua forma revela aquilo que o anima. Então, o que ele está falando aqui é que a gente não tem só dois, né, pares de opostos, nós temos três. O endo, o ecto, o meso, as nossas necessidades fisiológicas, as necessidades do mundo, né, as necessidades das pessoas com as quais a gente se relaciona. E tudo isso, todos esses conflitos, né, todas essas forças que estão puxando para um lado ou repelindo de outro, é que vão fazer o palco dentro do qual nós vamos criar uma forma de lidar com tudo isso. Né? E é exatamente esse o processo formativo. Esse é o processo do mito. Né? A solução. É como, por exemplo, nas séries. Quando tudo está resolvido, surge uma nova demanda, surge um novo movimento, uma nova força de repulsão ou de atração que move os heróis e as heroínas em prol de uma nova aventura. E eles vão ter que dar um jeito de lidar com tudo isso. E a forma pela qual eles dão as respostas é que é o eixo central do que a gente está buscando. Então, o eu não reside em uma forma estática de ser. O eu reside nesse processo criativo que gera as formas que nós usamos durante um tempo, enquanto certos conflitos, vamos dizer assim, estão existindo. Né? E quando a gente, como ele fala aqui, né? Quando a gente compreende essa tensão, é que a gente compreende a nós mesmos. Ao compreender esse ritmo em si, você compreenderá o ritmo da sua própria organização, da sua verdadeira identidade. Que eu estou entendendo, tá? Como exatamente este ponto. O processo criativo e não o que é criado. É como, por exemplo, resumir um artista às obras que ele fez. Vamos imaginar um pintor. É como se eu pegasse Van Gogh e reduzisse ele aos quadros que ele pintou, sem levar em consideração todo o processo que formou o artista que foi criando esses quadros ao longo do tempo. Né? Toda a dor, toda a alegria que fez com que ele criasse isso. Então, gente, o que ele vai falar aqui, né? O mito de Parsifal nos ensina que a experiência estimula verdades corporais profundas, verdades que nos impulsionam a formar um self pessoal. Ao aprender isso, você começará uma nova vida, entrará num novo mundo. Como Parsifal, você poderá assumir novos papéis. Né? William James disse que há pessoas que nascem uma vez e pessoas que nascem duas vezes. E esse é exatamente esse novo nascimento, um nascimento que não é biológico, ele é um nascimento de consciência, um nascimento espiritual, vamos dizer assim, né? Onde a pessoa nasce para essa percepção da consciência do que ela de fato é, esse ser que gera formas. Tá? Então, assim, o mito de Parsifal é uma lenda sobre a formação naquele tempo. É uma história sobre o formar de todos os atributos que nos tornam humanos. Nossa consciência corporal, nossa interioridade, nossa divindade própria. Parsifal é, na verdade, uma afirmação sobre uma epistemologia biológica,
uma ontologia biológica de épocas remotas até os tempos modernos, a respeito de como o mito e a biologia são uma fonte de referência. Parsifal traz a compaixão, a compreensão e o respeito para dentro de uma vida. Há uma verdade emocional, biológica. Usar a si mesmo para gerar e expressar compaixão e compreensão, respeitar o próprio processo e reconhecê-lo no outro. Nesse sentido, embriologia é cosmologia e o processo somático é um drama evolucionário, a nossa cosmologia pessoal. Então aqui a gente encerra o capítulo 7 com essa mensagem bacana, que basicamente diz o que a gente estava falando desse vídeo o tempo todo. Ou seja, que você ser uma pessoa é você se criar várias e várias e várias e várias vezes, não apenas uma vez. É quando a gente fecha o nosso processo criativo, a gente também fecha quem a gente é. Eu espero que vocês tenham muitas aventuras e que possam descobrir várias vezes. E eu espero vocês para os próximos capítulos, que ainda tem mais do Mito e Corpo para vocês, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!